Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre uma nova escola literária, o realismo. E a gente não pode deixar de falar do realismo que aconteceu no início do século XIX, sem falar, sem compreender o que se passava dentro do contexto histórico da época. Foi um período onde acontece a segunda Revolução Industrial, um período de bastante movimentação cultural, social, política. Essa época também foi demarcada pelo pensamento científico, tecnológico, filosófico, que vão se traduzir aí nas escritas e nas esculturas. Nós temos aí profundas mudanças no modo de produção, que se tornou responsável pela reordenação da economia mundial no século XIX. A multiplicação das máquinas, o crescimento do comércio, ajudaram a disseminar um clima de otimismo que associava as mudanças nos modos de produção à possibilidade de importantes reformas sociais e prometia tempos de prosperidade econômica e desenvolvimento técnico e científico. O que aconteceu, porém, foi exatamente o contrário. A indústria acentuou a distinção entre a burguesia e a classe trabalhadora, e esses trabalhadores assalariados foram empurrados em direção à pobreza. Para vocês terem uma noção do que vinha acontecendo na época, a Europa, no início de 1800, tinha 190 milhões de pessoas. 100 anos mais tarde, passou para 460 milhões. Então, a gente percebe que há uma grande expansão do mercado e do trabalho. Houve um declínio da lavoura. A questão do uso das máquinas fez com que os camponeses saíssem do interior e fossem para as cidades buscar trabalho, nas indústrias, nas fábricas. E esses grandes centros, como é o caso de Londres ou Paris, eles não contavam com uma infraestrutura adequada para absorver esse crescimento. Então, a população começou a viver à margem dessas cidades, a construir as suas casas em torno dessa cidade e a viver de mendigar, de prostituição. Daí a gente percebe a degradação da sociedade começando a acontecer, a pobreza começando a se acentuar e as diferenças entre a exploração do trabalho, e o dono e os donos da fábrica crescendo também cada vez mais. Bom, vale destacar também que a ciência, como estava aflorando, a gente tem vários pesquisadores ganhando destaque. Os nossos autores vão se inspirar nesses pesquisadores. Então, a gente tem Charles Darwin, que vai trazer aí a teoria da evolução, vai defender a sua teoria, vai viajar o mundo, vai colher amostras de muitas coisas que ele pesquisava, e daí ele vai ganhar muitos admiradores. Nós temos Auguste Comte, que era muito a favor da ciência, da comprovação verdades absolutas. Então, para que uma coisa fosse de fato verdade, ela tinha que passar por um estudo científico e ser comprovada ali. Então, ele também vai ter a sua valorização. E temos Freud, que é o pai da psicanálise, vai estudar os comportamentos humanos, vai explicar o porquê desses comportamentos através do estudo da mente. A gente tem aí, mediante isso, a expansão das tecnologias, então a luz elétrica, o telefone, a locomotiva, as máquinas movidas a vapor vão substituir os cavalos. Temos o surgimento do telégrafo. O telégrafo ele vai promover, vai permitir comunicações extremamente rápidas. Temos também a criação de um submarino transatlântico em 1866. Isso aí vai aumentar, vai ampliar o contato entre pessoas de diferentes continentes. Então, esses são os grandes avanços, fora as descobertas no campo da medicina também. O realismo, gente, ele vai se opor ao romantismo. Os realistas abandonam as emoções, o lirismo, a subjetividade, que eram justamente as propostas da escola anterior, e passam a dar espaço às escritas com linguagem direta, objetiva, temática social, crítica aos costumes da época. É muito comum que vocês se deparem com pinturas realistas que venham retratar o trabalho no campo, o trabalho nas fábricas, os operários indo para suas casas, pegando trens,
colhendo as plantações nas lavouras. Então, isso faz parte do cotidiano. Existe um foco no coletivo, na coletividade, nas rotinas diárias. E esses quadros são praticamente fotográficos. Eles vão representar literalmente a realidade da época. O projeto literário do realismo, essa de Queiroz costuma definir da seguinte maneira, é a crítica do homem. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Ou seja, essa resume os objetivos que norteiam essa literatura realista. A representação da realidade, que vai permitir compreender a origem das práticas e comportamentos sociais negativos. Os escritores eles adotam a razão, a objetividade, como lentes. Essas lentes fazem com que eles observem essa realidade, fazem com que eles revelem a burguesia hipócrita, a burguesia fútil. Vão mostrar também para o público a exploração do proletariado, vão trazer ideias de justiça, de amor, de igualdade para dentro das suas publicações. Os agentes do discurso são os mesmos, né? Os processos de circulação também são os mesmos da escola romântica. Eles vão publicar em folhetins, depois que essas publicações acabam, eles montam o seu livro e vendem a sua obra. Lógico, tem um grande diferencial. Por quê? Quando a gente fala do realismo, da relação do realismo com o público lá no romantismo, ele era agradado, porque o autor romântico, ele criava histórias que agradassem esse público, que fizessem com que esse público buscasse os folhetins, comprasse o livro, que se identificasse com as histórias que estavam ali presentes. Lógico, existia muita idealização, eles pensavam, eles construíam histórias que tinham um final sempre agradável, que até o vilão poderia se redimir, né, se ele se deparasse, por exemplo, com sentimentos dignos, como o amor. Então existia muita idealização, muita construção de finais que eram criados, ilusórios. E dentro do realismo nós não temos isso. Nós temos obras, inclusive as primeiras foram muito criticadas, por conta de mostrarem a realidade nua e crua. É como se os autores, de certa forma, mostrassem ao povo o que eles realmente são. E isso veio como ofensa. As pessoas se sentiam ofendidas ao enxergarem a própria realidade. A obra Madame Bovary, que é de Gustave Flaubert, na França, ela gerou muita polêmica porque tratava-se da história de uma mulher casada com um médico da província, um médico simplório, sem ambições, e ela entediada. E aí ela buscava nos romances a idealização e viver, né? Buscava inspiração nesses romances para viver algo caloroso, algo fervoroso que ela não tinha no casamento. Então ela era uma mulher adúltera. E aí, quando se publica a história de uma mulher que é casada, mas que vive, que busca viver intensamente relações fora do casamento para se sentir, né, mais viva, lógico que a sociedade vai criticar, vai condenar. Ele, inclusive, esse autor, passou por um julgamento, ele foi processado, mas foi inocentado por conta dessa obra que ele publicou. Essa de Queiroz, da mesma forma, eles são acusados de abordar temas imorais. O público desqualificava esses autores, condenava esses autores. Machado de Assis, aqui no Brasil, ele vai trazer para a gente Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai causar espanto também, mas a narrativa de Machado vai trazer uma estratégia diferente, porque Machado, como forma de conquistar esse público, não vai trazer exatamente um texto que agrade. Ele vai colocar a realidade tal qual ele enxerga, inclusive usando de muita ironia para isso. Mas ele vai enfrentar esse problema estabelecendo um diálogo com o leitor.
Então, ora ele vai ser cínico, ora ele vai ser sensível, mas de certa forma o leitor interage nessa história, se vê envolvido, se vê infiltrado nessa história. Machado tem a ciência, né? Sabe que esse leitor precisa se interessar pela obra para adquiri-la. E aí, dessa forma, envolvendo o leitor, ele acaba garantindo a sua atividade de escritor. Bom, nós temos aqui duas características típicas, e aí eu fiz uma brincadeira, eu coloquei uns desenhos bem bacanas para mostrar a realidade qual ela é. Não é uma realidade idealizada, então o casamento tem lá suas brigas, a ideia do adultério era muito explorada, viu, gente? Muito comum dentro dos romances realistas. Mas aí, a princípio, nós temos aqui o racionalismo e a objetividade. O artista procura analisar a realidade que o cerca, tendo a razão como seu instrumento principal. Ou seja, aquele subjetivismo do romantismo é substituído por um olhar objetivo. O interesse pelo funcionamento, pela organização da sociedade, leva os escritores realistas a abordarem as necessidades materiais humanas, no caso, alimentação, moradia, e discutir as condições econômicas, que são aspectos de trabalho, aspectos referentes a isso, necessárias para satisfazer tais necessidades. Agora, a gente explora uma realidade concreta, material. O romance realista, ele foge daquela perspectiva idealizada que caracterizou o romantismo. A contemporaneidade, ela é baseada justamente no foco de atenção do artista. Ele agora se interessa pela realidade presente, ele vai deixar de lado o passado, as origens, as raízes, isso não é mais foco da atenção do artista. Ele vai dar destaque ao que vem acontecendo no presente. O mais frequente é a referência por meio das personagens e acontecimentos da vida social e política, né? O materialismo é uma consequência natural da oposição ao sentimentalismo romântico. É a adoção de uma postura que procura a verdade na realidade material, na realidade concreta, e não nos sentimentos e na imaginação. A anatomia do caráter, ela vai se voltar justamente para os comportamentos, comportamento dos personagens, vai justificar esses comportamentos. Os realistas deixam de lado o particular e passam a flagrar o que é típico, o que é sistemático, o que é recorrente. O interesse pela análise, pela motivação psicológica, que poderia explicar esses comportamentos, vai levar esses autores a trabalhar com essa análise psicológica das personagens. O interesse coletivo em pauta, né, vai permitir que os arroubos amorosos do romantismo sejam abandonados, e agora a investigação se volta para a vida após o casamento. A gente tem autores diversos tratando desse tema do adultério, e com relação ao plano social, se tratam muito da opressão, da corrupção, o mundo da política, a questão voltada para as elites, as dificuldades. Tudo isso agora passa a ser retratado de uma maneira bem verdadeira. A linguagem. Quando se fala da linguagem, a gente percebe que há muita descrição. Os textos são descritivos. Na verdade, a gente tem aí o leitor formando um juízo das cenas apresentadas. A gente começa a entender como se dá o comportamento das personagens, como acontecem as interações no meio, e o público se vê envolvido, mas de forma muito real, muito fiel às coisas que acontecem de fato. Bom, é um assunto muito bacana. Eu volto na próxima aula com a questão Coimbra em Portugal e as conferências democráticas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até lá!